Fala pilhado, fala pilhada. Galera, governo dos Estados Unidos solta nota oficial reprovando e questionando a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, que foi pedida, imposta pelo Alexandre de Moraes, hein? Eu vou mostrar aqui a nota do governo norte-americano. É o Trump, de novo, deixando claro que ele não vai aceitar a imposição da justiça brasileira no caso Bolsonaro, tá? É mais uma polêmica internacional envolvendo o Brasil. Eu vou mostrar a repercussão de tudo isso. Já peço para todo mundo que for chegando no vídeo deixar o like, tá, gente? Se todo mundo que chegar aqui deixar o like, vai aumentar o número de visualizações e também se inscreva no canal, tá? Já chega deixando o seu like e já chega se inscrevendo aqui no canal Pilhado, se você ainda não for inscrito. Quanto mais like, mais visualizações a gente vai ter nesse vídeo aqui, nessa live aqui. Essa foi a nota soltada pelo governo americano, que eu botei a tradução aqui embaixo. Olha o que diz o governo americano, gente. É muito forte isso aqui. O juiz Moraes, agora um violador de direitos humanos, sancionado pelos Estados Unidos, continua a usar as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia, diz a nota. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair... Gente, o que eu mais temia, infelizmente, vai acontecer. O Brasil sofrerá os efeitos secundários, as consequências secundárias da Lei Magnitsky. Vejam esse pronunciamento oficial do Departamento de Estado americano. Olhem isso. O ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes, que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro, e responsabilizarão todos aqueles que se colocarem ou facilitarem condutas sancionadas. Isso daqui. Olá a todos do canal Web Mídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Você que sempre acompanha aqui a página e também o canal da Web Mídia aqui no YouTube, tá? Pessoal, gostaria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo que você vai ver agora, tá? Tá muito forte. São dois vídeos interessantíssimo mesmo, do Dr. Jeff Chikine, tá? E outro vídeo desse rapaz, eu não sei o nome dele certo, tá? Mas depois eu vou pegar aqui e vou deixar linkado aqui no vídeo, tá? Mas vamos observar o que eles vão falar a respeito do que está acontecendo hoje no Brasil, tá? O Brasil hoje está passando por uma situação muito difícil em relação a tudo que está acontecendo. Muitas pessoas pensam que é brincadeira, mas observe bem. Você vai ficar impactado no que você vai ouvir, tanto do Dr. Jeff Chikine, como também esse rapaz que vai falar, tá? E assim, preste atenção, fica até o finalzinho para que você possa entender. Depois comente bastante aí e seja membro aqui do canal. Você sendo membro, tá? Você vai receber em primeira mão as notícias dos desdobramentos, também notícias geopolítica e também sobre profecias, tá? Compartilhe aí, divulgue e convide mais uma pessoa. Gente, o que eu mais temia, infelizmente, vai acontecer. O Brasil sofrerá os efeitos secundários, as consequências secundárias da Lei Magnitsky. Vejam esse pronunciamento oficial do Departamento de Estado americano. Olhem isso. O ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes, que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro, e responsabilizarão todos aqueles que se colocarem ou facilitarem condutas sancionadas. Isso daqui, esse segundo parágrafo, é exatamente o efeito secundário da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky, ela se estende a todos que protegerem o sancionado, a todos que atuarem em conjunto com o sancionado. Os Estados Unidos, ao final da noite de segunda-feira, disse que o Brasil sofrerá as sanções secundárias da Lei Magnitsky por proteger Alexandre de Moraes. Era o que eu temia, o que eu já vinha dizendo. Se esse sistema proteger o Alexandre de Moraes,
quem vai sofrer as consequências é o Brasil. Sabe o que pode acontecer com isso daqui? Eles podem desligar o Brasil do sistema financeiro SWIFT. O que significa isso? O Brasil ser desconectado do sistema financeiro global. O Brasil não mais faz importações e exportações. Por quê? Porque não terá como fazer negociações comerciais. O Brasil não terá mais como pagar e receber importações e exportações. Tudo para proteger o ministro Alexandre de Moraes. E qual a certeza que eu tenho disso? Além desse pronunciamento oficial do governo americano. Vejam essa manifestação de Mike Davis. Sabe quem que é Mike Davis? Esse cara é um dos principais conselheiros jurídicos do Trump. É um cara que no primeiro governo Trump foi essencial na indicação dos ministros da Suprema Corte Americana, indicados por Donald Trump. Esse cara é o cérebro jurídico do governo Trump. Olha o que ele disse também ontem, após Alexandre de Moraes decretar prisão domiciliar a Bolsonaro. A justiça está vindo como prometido. A justiça está vindo como prometido. Infelizmente, a Lei Magnitsky vai atingir o Brasil. E vai atingir o Brasil de forma muito dura. Desligar o Brasil do sistema econômico mundial trará prejuízos irreparáveis. Quem já sofreu isso? Coreia do Norte sofreu isso, Rússia, Venezuela, Nicarágua. Todos esses países sofreram efeitos secundários da Lei Magnitsky. Olha o que a Venezuela virou. Virou o que virou, por quê? Porque o sistema, o governo, protegeu sancionados pela Lei Magnitsky. A consequência é desastrosa. E aqui está a promessa do governo americano. Veja, os Estados Unidos primeiro aplicaram a Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes para medir o termômetro, para medir como os demais ministros se pronunciariam, como o governo brasileiro se pronunciaria. Deixaram bem claro que não largarão a mão do Alexandre de Moraes. O governo deixou bem claro que enfrentará os Estados Unidos. Escolha muito errada. A maior nação do mundo. O país que tem a maior economia do mundo. A Flórida é a economia do Brasil inteiro. Os Estados Unidos chega a ser 18 vezes mais rico que o Brasil. É uma guerra inglória que o Brasil preferiu entrar para proteger o Alexandre de Moraes. Por isso eu digo para vocês, mais do que nunca, o povo tem que pressionar nossos senadores para que pautem o impeachment do Alexandre de Moraes. É a única forma de salvar o Brasil. Porque esse sistema, esse governo, prefere guerra com os Estados Unidos, prefere desligar o Brasil do sistema financeiro global para proteger Alexandre de Moraes. Só o povo pode resolver isso, pressionando o Senado para que paute imediatamente o impeachment do Alexandre de Moraes. É muito grave isso daqui que eu mostrei para vocês e eu tenho informações que virá a Lei Magnitsky, se não hoje, ainda essa semana, para várias autoridades brasileiras. Lei Magnitsky, para muitas outras pessoas do Brasil, já está às portas. É com pesar que eu trago essa notícia. Eu realmente não queria que nada disso estivesse acontecendo. O Brasil vai sofrer muito com os efeitos secundários da Lei Magnitsky, mas infelizmente é uma realidade. Eu sou Jeffrey Chiquini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. E Bolsonaro de se defender em público não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Olha isso. E aí a nota do governo americano continua. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impõe prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que auxiliarem e incentivarem a conduta sancionada. Olha aí, o Trump não retrocedeu em momento nenhum e os Estados Unidos dizem que condenam a ordem de Moraes que impõe prisão domiciliar ao Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que auxiliarem e incentivarem a conduta sancionada dessa prisão domiciliar. Ou seja, já deixando claro o recado para outros ministros, né, do Supremo, para políticos, são os Estados Unidos aí de olho em tudo, tá, que está acontecendo. Eu quero mostrar a repercussão, gente, de tudo isso.
O Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, ele fez uma postagem bem forte, tá? O Eduardo Bolsonaro, ele fez uma nota oficial onde ele diz o seguinte: nota à imprensa sobre a prisão de Bolsonaro. E aí o Eduardo Bolsonaro diz: recebi com tristeza como filho, mas sem surpresa, a notícia da prisão domiciliar do meu pai, Jair Bolsonaro. Desde que traçamos nossos planos para a restauração, olha aí, desde que traçamos nossos planos para a restauração das liberdades no Brasil, sempre tivemos uma certeza, diz o Eduardo Bolsonaro. Alexandre de Moraes, de acordo com o Eduardo Bolsonaro, é um psicopata descontrolado que jamais hesitaria em dobrar a aposta. Ainda a nota do Eduardo: após ser sancionado como violador de direitos humanos que é, no dia seguinte a uma multidão tomar as ruas do Brasil contra ele, e no mesmo dia em que novas denúncias da Vaza Toga expuseram a podridão do seu gabinete, ele reagiu da única forma que conhece, dobrando a aposta em uma cortina de fumaça autoritária. Essas ações só nos fortalecem, diz a nota do Eduardo Bolsonaro. E ele continua: Alexandre de Moraes é agora um violador de direitos humanos oficialmente sancionado. E nós permaneceremos inabaláveis. As fichas do outro lado estão acabando. E as oportunidades de frear essa loucura estão se esgotando. Que o sistema entenda isso, antes que seja tarde demais, diz a nota, tá, do Eduardo Bolsonaro. Ele postou também a nota, tá, do governo americano, que a gente leu aqui, que diz que o Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. O Eduardo Bolsonaro postou a nota. E o mais impactante é o final, que os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes, que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro, e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Olha aí, os Estados Unidos respondendo. Eu quero mostrar aqui a repercussão, né, na mídia. A repercussão está muito grande. O William Vac, tá, comentarista da CNN, falou. E aí, eu quero mostrar o Coppola, porque o Coppola foi assim, fez um desabafo pesado, tá? O Caio Coppola, vamos ouvir aqui. Caio, Jair Bolsonaro deu motivos para a prisão domiciliar? É claro que não. É ilegal punir uma pessoa pelas ações de outra pessoa. Quem tiver dúvida é só olhar o artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Mas vamos ao cerne da questão. Nos últimos dias, ninguém nesse país foi mais humilhado do que o ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelo governo. Pessoal, você está observando, tá, o que está sendo dito nesse vídeo? Olha que interessante o que foi dito, tá? Não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Isso é a pura realidade, que é a situação que o Brasil está vivendo hoje, tá? Mas preste bastante atenção para você não ser pego de surpresa, tá? Do que pode acontecer. O governo da maior democracia do mundo ao perder o direito de pisar nos Estados Unidos da América. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelas leis de proteção aos direitos humanos ao ser sancionado por violações à liberdade de expressão e ao devido processo legal via Lei Magnitsky. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelo sistema financeiro, quando instituições bancárias se recusaram a mantê-lo como correntista e cliente. O Alexandre de Moraes foi humilhado pela torcida do seu próprio time, quando foi vaiado a plenos pulmões num estádio de futebol. E pior, o Alexandre de Moraes respondeu a essa humilhação se rebaixando ainda mais, fazendo um gesto obsceno, muito aquém do decoro que se espera, que se exige de uma autoridade judicial. O Alexandre de Moraes também foi humilhado pela imprensa internacional, que passou a tratá-lo como potencial ameaça à democracia. E aqui, destaque para The Economist e o The Wall Street Journal. O Alexandre de Moraes foi humilhado, quem diria, também pela imprensa nacional, quando os 3 principais jornais do país, o Globo, o Estado, a Folha, foram unânimes em criticar a prática de censura prévia nas suas decisões cautelares. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelos seus pares no Supremo, que se recusaram a comparecer ao jantar oferecido pelo presidente da República em sua defesa. E foi humilhado novamente por esses mesmos colegas ministros, quando eles se recusaram a assinar uma carta conjunta em apoio à sua conduta como juiz. O Alexandre de Moraes também foi humilhado pelo seu antigo subordinado do TSE, que, exilado no exterior, alegou que cometeu graves ilegalidades a mando do ministro e que em breve denunciará publicamente essas irregularidades. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelo depoimento do delator, dos réus e das testemunhas do 8 de janeiro, que contradizem a narrativa do golpe imaginário, do qual Alexandre de Moraes é vítima e juiz ao mesmo tempo. O Alexandre de Moraes foi humilhado, especialmente humilhado, pela ausência de provas incriminatórias contra o réu Felipe Martins, que foi torturado na prisão e cuja irrefutável inocência escancara a perseguição política instalada no país. O Alexandre de Moraes
também foi humilhado no Congresso Nacional, que já contabiliza 30 pedidos de impeachment à espera de julgamento contra Sua Excelência e 33 senadores publicamente favoráveis ao impedimento do ministro. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelo povo nas ruas, que se reuniu aos centenas de milhares em dezenas de cidades para pedir o seu afastamento do poder. Olha aí, ó. É o Caio Coppola. Poder pela via democrática. Alexandre de Moraes foi humilhado pelas suas próprias palavras no passado, em vídeos resgatados de antigas entrevistas em que ele condenava a censura prévia e a corrupção dos governos petistas. E como se não bastasse tudo isso, Alexandre de Moraes foi humilhado pela própria língua portuguesa ao cometer erros grosseiros de acentuação, de gramática nas suas sentenças. É preciso reconhecer que esses sucessivos episódios de humilhação pública seriam mais do que suficientes para fazer um indivíduo colapsar sob o peso da sua própria vergonha. Mas por algum motivo, o ministro Alexandre de Moraes resiste. Talvez o seu mecanismo psicológico de defesa seja canalizar essa humilhação contra os réus do 8 de janeiro, submetendo-os à grosseria, à indignidade e ao autoritarismo. E isso explicaria por que uma mãe de família trabalhadora ficou 2 anos afastada da sua família e está sentenciada a 14 anos de prisão por rabiscar um estátua de batom. Isso explicaria por que um parlamentar está preso há 5 anos por crime de opinião, correndo sérios riscos de saúde, enquanto lhe é negado o tratamento médico adequado e necessário. Isso explicaria também por que um réu faleceu no cárcere e outro foi torturado. Isso explicaria muita coisa, inclusive a tornozeleira eletrônica e agora a prisão domiciliar imposta a Jair Bolsonaro. Mas Alexandre de Moraes se esquece de uma coisa: a sua humilhação é somente sua. A sua humilhação pública não pode ser passada adiante. Ela não diminui quando ele abusa da sua autoridade para humilhar outras pessoas. Olha aí, ó. É um baita desabafo, tá? Do Coppola. E eu queria também mostrar aqui o William Vac, tá? Ó, a Mona Lisa, pilhado, vamos unir forças em oração. Vamos sempre, Mona Lisa, sempre vamos unir força em oração, né? Isso aí é algo, peço inclusive para todo mundo também deixar like, tá, gente? O like de cada um de vocês vai aumentar as visualizações desse vídeo aqui. Então deixa o seu like, é muito importante pra gente. Se todo mundo que tá aqui agora deixar o like, vai ajudar muito nas visualizações do canal. Então, por favor, todo mundo que tá nessa live, senta o dedo no like e vamos mostrar agora o William Vac. Olha aí, ó. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro era previsível, assim como é dada como certa a condenação dele no julgamento do STF, julgamento que deve ocorrer em setembro. A domiciliar de hoje, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, estava sendo esperada desde domingo à noite, seguindo-se a participação indireta do ex-presidente nas manifestações convocadas para atacar o Supremo, e especialmente o próprio relator do julgamento, Moraes. Note-se, porém, que na decisão de Moraes pela domiciliar não há referências ao órgão acusador, que é a Procuradoria-Geral da República. Por ofício, para dar de uma lei antiga, um juiz pode sim decretar uma prisão como essa. Mas, no caso de Bolsonaro, o ministro do Supremo julgou para o alto o que se chama em linguagem de direito prudência. E aparentemente explodiu o que se descrevia como conversas de bastidor em Brasília, envolvendo também figuras do Supremo, para baixar a temperatura. O que aconteceu agora foi elevar a fervura sem que ninguém consiga, nesse momento, calcular até onde chega. Em Washington, há poucas dúvidas de que a domiciliar de hoje vá ser interpretada como resposta pessoal de Moraes à imposição contra ele da lei Magnitsky. Já tem até uma nota do Departamento de Estado condenando a prisão domiciliar como violação de direitos humanos. Possivelmente, o que está sendo colocado em marcha são novas sanções contra o STF e o próprio governo brasileiro. Aqui dentro, Moraes na prática afasta Bolsonaro do processo eleitoral. Abre o semestre no Congresso em ambiente de enorme tensão e hostilidade ao governo e ao judiciário. E coloca o que se possa chamar de amplo espectro de direita no Brasil diante de fracionamento acentuado. Bolsonaro desafiou, Moraes dobrou a aposta, Trump está com um enorme porrete na mão e falando grosso. Difícil acreditar que isso acabe bem. A prisão domiciliar... Olha aí o William Vac com toda a sua neutralidade, né, gente, trazendo aí essa situação. E uma coisa que eu quero mostrar aqui sobre a Daniela Lima, tá, gente? Me mandaram aqui a postagem da Daniela Lima de despedida na Globo News e ela tá com os comentários bloqueados. Por que será, gente? Será que a Daniela Lima ela sabe que ela não é suportada pelo povo brasileiro? Olha ali, 64 comentários. Ela diz: depois de 2 anos, deixo a Globo News com a sensação de missão cumprida. Cabeça erguida. Quando ela diz cabeça erguida, eu quero saber só o seguinte: cabeça erguida sem liberar comentário? Porque a gente clica aqui no comentário, olha aí o que está escrito lá embaixo, ó. Os comentários nesta publicação foram limitados.
Foram limitados os comentários na publicação da Daniela Lima, pessoal. Olha que curioso. Ela que diz que está de cabeça erguida, como que alguém de mídia que está de cabeça erguida limita comentário? Quem está de cabeça erguida deixa comentário. Só que ela sabe que esses comentários viriam acompanhados de muitas coisas. De muitas coisas. Então, Daniela Lima com medo, né? Com medo do que ela escutaria do povo brasileiro nessa sua despedida, porque a gente viu que a demissão dela da Globo News gerou festa das pessoas. Por quê? Porque foi uma vergonha de trabalho para a grande maioria do povo brasileiro. Eu peço o like de cada um de vocês, tá, gente? Quanto mais like, eu sempre falo isso, mais visualizações a gente tem aqui no canal. Se todo mundo que está aqui agora deixar o like, esse vídeo vai ser mais recomendado pelo YouTube. E outra coisa que eu peço, além de deixar o like, ative as notificações do nosso canal. Por que que eu digo isso? O YouTube não tem recomendado muito nossos vídeos. Foram 2 meses aí penando, monetização muito baixa, quase sem visualização. Mas eu e a Lívia, minha esposa, a gente não desistiu. A gente continuou fazendo os vídeos, a gente continuou trabalhando. E agora as nossas visualizações estão retomando um pouco. Então, para impedir que vocês não sejam notificados quando sair nosso vídeo, ativa o sininho. É muito importante. Além de se inscrever no canal, quando você se inscreve, aparece para você ativar o sininho. Ative esse sininho, porque assim você vai receber notificação a cada vídeo nosso que for ao ar. Porque muitas vezes o YouTube não está recomendando para quem não ativa o sininho. Então é um pedido que eu faço. Cada um de vocês que está aqui, além de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificações dos nossos vídeos, tá bom? É muito importante, porque assim o YouTube passa a ser obrigado a mandar para vocês notificações que não estavam sendo enviadas, tá bom? Então ativa aí o sininho, deixa o seu like e vamos sempre pilhar geral. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês por ter ficado até o finalzinho, tá? Peço a vocês que deixem seu like, compartilhe, convide mais uma pessoa para estar assistindo aqui os nossos conteúdos, tá? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.